Senhor, nós neste momento queremos nos colocar em unidade. Queremos levantar um clamor pela vida da Eliane, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, Tu és o médico dos médicos. Tu és aquele que, o dono de tudo, Pai. Tu és aquele que pode curar a vida da Eliane nesta noite. Então, Senhor, nós, neste momento, nós damos, Senhor, um comando aos Teus anjos especialistas no sistema respiratório, que estejam agora, neste momento, operando na vida da Eliane, lá no seu quarto, conectada àquela máquina, em nome de Jesus, agora, Senhor, que os Teus anjos especialistas estejam visitando ela. Visita a vida da Eliane, que ela possa ter um encontro real e verdadeiro contigo, Pai, em nome de Jesus. Dá esta oportunidade para ela, para que ela possa te conhecer, para que ela possa te encontrar, Pai, em nome de Jesus. Nós a colocamos diante de Ti, Senhor, e ministramos e decretamos agora a saúde, o restabelecimento pulmonar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que os pulmões dela voltem a trabalhar normalmente, que a falta de ar cesse, Pai, em nome de Jesus. Agora, neste momento, que ela comece a sentir desde já a melhora na sua saúde, a melhora no seu quadro, em nome de Jesus. Que nos próximos dias, a partir de amanhã, a gente já venha, Senhor, a sentir, a receber notícias de que ela está melhorando, em nome de Jesus, Pai. Nós cremos que Tu és o dono de tudo, Pai. Tu pode todas as coisas. Colocamos agora também diante de Ti a irmã Rod, a família da sua amiga, toda aquela família daquela pessoa que faleceu, Pai. Venha confortando. Tu és o único que consegue confortar, Pai. Tu és o único que conforta os corações, Pai. Então, em nome de Jesus, nós colocamos toda essa família diante de Ti. A Juliane, Senhor, em nome de Jesus, a família da Juliane diante de Ti. Venha confortando os corações, Pai. Conforta os corações de todos eles, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nós Te agradecemos por tudo aquilo que Tu tens feito, Pai. Tudo aquilo que Tu vais fazer, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Queremos colocar também diante de Ti a vida do Sérgio, que encontrou um caroço no seu pescoço, fez biópsia e está aguardando a resposta, né? Então, Senhor, abençoe o Sérgio, Pai. Nós colocamos ele diante de Ti, que ele possa descansar e confiar em Ti, que isso não vai se prorrogar mais, que isso não vai ser nada maligno, que isso não vai ser nada que venha a transformar a sua rotina, que venha trazer prejuízo para ele, em nome de Jesus. Opera agora nesse caroço também, Senhor, em nome de Jesus. Venha tirando esse caroço também que está no seu pescoço, que todo resultado de biópsia dê negativo, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te agradecemos já pelos milagres que estão por vir, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que a Marinesa agora, na sua casa, possa Te encontrar. Que a hora que ela estiver assistindo a palavra também, o Teu Espírito visite ela naquele lugar, lá na sua casa, em nome de Jesus. Toda reação à vacina, Senhor, toda reação à vacina, que amanhã ela acorde sem nada, acorde bem, em nome de Jesus. Nós Te agradecemos porque ela já tomou a segunda dose, Te agradecemos porque estamos praticamente na nossa cidade quase 100% acima de 18 anos vacinados. Segunda dose também, já até o mês de setembro estarão vacinados. Nós Te agradecemos porque isso também é bênção Tua. Temos muitas cidades na nossa nação que ainda estão atrasadas com a vacinação, mas graças a Deus, graças a Ti, nós estamos adiantados aqui na nossa cidade, Pai. Nós colocamos a nossa cidade diante de Ti. Essa semana eu escutei rumores e eu escutei de que os casos de Covid estavam aumentando aqui. Pai, nós queremos colocar a nossa cidade diante de Ti. Blinda a nossa cidade. Nós sabemos que através desse porto chega tanta coisa, Senhor. Através desse porto chegam tantas pessoas de todos os lugares do mundo, Senhor, trazendo muitas variantes e possíveis variantes de doenças. Então, Senhor, nós
diante de Ti agora, queremos clamar e interceder pela cidade de Paranaguá, Pai, em nome de Jesus. Livra-nos, Senhor, livra-nos de mais uma leva, Senhor, livra-nos de mais uma leva de contaminação, Pai, de mais uma leva de mortes na nossa cidade por essa doença, Pai. Nós não aceitamos isso, não aceitamos que essa doença volte, Pai, mais uma vez a ganhar força aqui na nossa cidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Livra-nos, Pai, disso. Livra-nos, Pai, disso, de uma terceira, quarta, quinta onda, não importa. Nós não aceitamos e não queremos isso para a nossa cidade. Nós sabemos que existem muitos prejuízos por causa disso, tanto os físicos, como os mentais, como espirituais, quanto materiais, Pai. Em nome de Jesus, livra-nos disso. A nossa cidade não suporta mais e não aguenta mais ter o comércio fechado, ter as escolas fechadas. As nossas crianças precisam estar em casa. As nossas crianças precisam estar em casa, nas escolas e depois em casa. As nossas crianças precisam estar aprendendo nas escolas, porque em casa, durante toda essa pandemia, quantas coisas elas ouviram, quantas coisas elas tiveram acesso. Então, Senhor, em nome de Jesus, não aceitamos mais que a nossa cidade venha passar por isso. Livra-nos, Senhor, livra-nos desse juízo, Pai, livra-nos dessa doença, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos clamar e entregar a nossa cidade diante de Ti, este bairro agora também, onde estamos aqui cercados, Pai, em nome de Jesus, que este bairro seja um bairro próspero, um bairro abençoado, que as igrejas se multipliquem neste bairro, que a Tua presença principalmente se multiplique neste lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Venha prosperando cada comércio, cada empresa deste bairro, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos cobrir toda a nossa redondeza aqui, com segurança, com paz, que não haverá violência doméstica nessa redondeza, Senhor, violência contra a criança, violência contra o adolescente. As escolas instaladas aqui neste bairro estarão livres também de toda a doença, estarão livres de todo o assédio, estarão livres de tudo isso, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós Te agradecemos e queremos colocar na brecha e dizer, Senhor, nós estamos aqui sempre para ocupar este lugar de intercessores pela nossa cidade, intercessores pelo nosso bairro, intercessores pela nossa nação, em nome de Jesus, Senhor. Nós Te agradecemos, Pai, nós Te agradecemos, Pai. Amém, Senhor, amém. A gente começa a orar, né, às vezes por um pedido só, e de repente o Senhor começa a mover no nosso coração um clamor pela cidade, um clamor pelo nosso bairro. Essa semana eu estava conversando com outros pastores e eu escutei de que estavam aumentando novamente os casos de Covid em Paranaguá. Não sei se é muito como estão falando, né? Mas a gente sabe que realmente aconteceram outros casos. A cidade é uma cidade portuária, tem acesso de várias pessoas do mundo. A gente sabe que existe um controle muito grande feito pelos portos, né? Feito pelo governo estadual aqui em Paranaguá como entrada, assim como o Foz foi dada uma atenção especial por ser entrada e tríplice fronteira também. Então nós queremos colocar diante de Ti a nossa cidade. Tem misericórdia de nós, Paraná. Tem misericórdia de nós, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Queria dar uns recados aqui antes da gente iniciar. Amém? O primeiro recado que eu queria dar antes da gente iniciar a palavra é o seguinte. Nós já estamos orando pelo nosso Brasil. O Senhor colocou no nosso coração para estarmos... Juninho, está transmitindo já? Não? Já está? Tá bom, então. Obrigado à equipe de mídia e transmissão nossa por ter nos avisado que já estávamos transmitindo. Mas amém, porque nós estávamos já clamando pela cidade. É bom saber que eu tenho os recados para dar ainda, então é bom saber que já está transmitindo. Senhor, nós queremos abençoar agora as pessoas que estão nos assistindo agora pela internet, em nome de Jesus. Que a Tua presença seja tremenda naquele lugar, nas suas casas também, Senhor. Que depois da transmissão ao vivo, as pessoas também possam assistir as gravações e serem tocadas pela Tua presença. Em nome de Jesus. No final nós estaremos orando mais uma vez por aquelas pessoas que estão doentes, enfermas,
que estão nos assistindo. Você que tem algum pedido de oração, coloque aí na internet, no Facebook, que a nossa equipe estará anotando o nome e estará passando para mim no final do culto aí, amém? Vamos lá então, a nossa equipe composta por... Nossa equipe de um estará anotando o nome ali, passando. Não, são dois, né? Da mídia são dois. Caio também e o Juninho. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos lá então. Então o Senhor moveu o nosso coração para estarmos orando aí pela nossa nação, por levantar um clamor pelo Brasil. E 2 dias antes, o Senhor colocou no meu coração de estarmos levantando 21 dias de oração pelo Brasil. E esses 21 dias teria que finalizar no dia 7 de setembro. E o Senhor gerou no meu coração esse desejo de orar 2 dias antes. Então nós iniciamos no dia 18 de agosto a oração. São 21 dias de oração pelo nosso Brasil. E todos os dias às 6 da manhã, das 6 da manhã às 7 da manhã, nós estamos ali orando firmes todos os dias, das 6 às 7 da manhã. E todos os dias, isso é interessante, porque todos os dias o Senhor move o nosso coração para estarmos orando por algo, para estarmos orando por algum motivo. Nós já oramos por todos os ministérios que nós temos na nossa nação, por todos os ministros, e foi muito bom porque muitas vezes nós até mesmo desconhecemos o nome dos ministros, o nome dos ministérios, para que serve cada ministério. Então, nós esses dias estivemos orando 2 dias pelos ministérios, né? São muitos ministérios e nós levantamos um clamor pela vida de cada um daqueles ministros que muitas vezes são atacados injustamente, pelos ministérios também, para que não haja corrupção dentro desses ministérios. Então, nós levantamos um clamor 2 dias por isso. Amém? Então, cada dia o Senhor nos move em algo. Amém? Esses dias o Senhor moveu no nosso coração de estar clamando e orando pelas crianças. E no final do culto, nós vamos ungir e vamos orar por todas as crianças. Amém? Por todas as crianças e todos os adolescentes que estão aqui. Nós vamos orar por todos e vamos ungir. Por quê? Esse dia o Senhor me moveu a estar orando pelas crianças. Nós sabemos que foram quase 2 anos de pandemia, onde as crianças ficaram dentro de casa. Os adolescentes ficaram dentro de casa, assistindo aula pelo celular. Ou, pelo menos dizendo que estava assistindo aula pelo celular, né? Porque muitas vezes a gente sabe que não estava, né? Só colocava a presença ali, quando você ia ver, estava roncando com o celular do lado. Tá escutando a aula? Tô, pai, tô escutando, pai, tô escutando. Ah, tá bom, então. Mas, assim, eu tô falando isso, não tô citando meu exemplo, por exemplo, de lá de casa. Eu tô só citando exemplos que eu sei que não acontece conosco aqui, né? Até com a faculdade acontece? Então, o Senhor moveu o nosso coração para orar, por quê? Porque foram 2 anos das crianças dentro de casa. Os adolescentes, principalmente, acessando muita porcaria na internet. A internet é algo bom, é algo que é útil, nos ajuda muito, mas tem muita coisa que não vale, não serve para nada ali. Então, muitas coisas, muitos ensinamentos para os nossos adolescentes que ficaram aí quase 2 anos se alimentando com isso. E essa semana nós fomos na escola do nosso filho, de um dos nossos filhos, para conversar com a coordenadora sobre o começo do ano letivo para ele, presencial, que ele começou agora, né, presencialmente, contar das suas dificuldades, da atenção que ele precisava, e para conversar com a escola. A conversa, na verdade, sobre o nosso filho levou 20 minutos. O resto da conversa com a diretora e a coordenadora levou 1h30 quase. Porque elas passaram para nós que estão, assim, profundamente, eu não sei se o termo desesperado seria o melhor, mas elas estão assim, numa angústia tão grande, porque do jeito que as crianças voltaram para o presencial, foi algo assim, inacreditável. Crianças de 9, 10 anos respondendo para o professor,
gritando com o professor, crianças novas, pequenas, discutindo com coordenadores. Uma coisa que foi falado para nós é que pais, por exemplo, a criança era uma menina, a coordenadora foi falar com ela, conversar com ela, uma menina que está começando a descobrir agora, né, que é menina, e a coordenadora conversando com ela e perguntou: você conversa isso com a sua mãe? E ela falou: não, minha mãe não fala comigo. E a gente vê assim que incrivelmente existe muito pais que não conversam com seus filhos. São filhos, são órfãos de pais vivos. Órfãos de pais vivos, tanto crianças pequenas. Essa criança tinha 9, 10 anos e a mãe não falava com ela. A mãe não conversava com a filha. Pais que moram perto, próximo ao colégio, e que não aparecem no colégio para saber como é que estão os filhos, que não se importam. E infelizmente toda essa pandemia e toda essa utilização em massa das redes sociais nos afastou um do outro. Quando era para unir as famílias, porque estavam todos em casa, afastou as famílias, porque cada um fica no seu celular. Tem casas que existem regras. Você sentou na mesa para comer, tem que colocar o celular numa cestinha, porque se deixar, a gurizada, e não digo só a gurizada um pouco mais experiente como nós, também nos distraímos, né? Muitas vezes a gente estava conversando, eu estava conversando esses dias com o irmão aqui da igreja, né? Eu não tenho nada contra. Você quer trazer seu celular para ler a sua Bíblia aqui na igreja? Não tem problema, você pode trazer. Eu não gosto, eu praticamente não gosto de ver no celular. Por quê? A gente está vendo no celular, lendo a Bíblia, amém, amém. Daqui a pouco chega uma mensagem no WhatsApp, amém, deixa eu ver quem mandou, é rapidinho. E aí foi-se, você perdeu já o que estava sendo ministrado, você se distraiu. Então não existe assim, ó. Quem quiser usar, eu não tenho nada contra, mais uma vez, mas não existe nada melhor do que folhear a Bíblia, sabe? Riscar a Bíblia, pintar a Bíblia, marcar toda a Bíblia, chorar em cima da Bíblia, depois colocar ela para secar no sol. Entendeu? Então não existe nada melhor do que isso. O celular é bom, ele é útil, mas tem nos distraído. As crianças, vocês não sabem, e não dá para comentar, muitas coisas da que a coordenadora contou para nós, é impressionante. O número de crianças e adolescentes que estão querendo se matar, que estão se mutilando, que estão se agredindo porque não tem paz dentro de casa. Tem, mas o pai não sai do celular. Agora não posso falar contigo. Uma vez eu estava com a Já num restaurante lá em Curitiba e a gente estava conversando, e a gente tem que se policiar também. Quando a gente vai sair junto, a gente fala: não deixa o celular aí. Essas crianças não estão juntas na casa das avós, deixa que as avós estão bem cuidadas demais até. Estão comendo bolo e comendo pastel meia-noite, então deixa que estão na casa da avó. Então vamos deixar eles tranquilos. A gente deixa e larga o celular de lado, porque senão a gente fica mexendo. E chamou muito a minha atenção, porque chegou um pai com a sua filha, sentou no restaurante, pediram, nem olharam para o garçom, para o olho do garçom, para a cara do garçom, pediram, ele trouxe, eles comeram e eles foram embora, e eles não conversaram, eles não trocaram uma palavra. Assim, ok, o que você quer beber? Tal coisa, o que você quer comer? Tal, tá bom, tá, ok. E cada um no seu celular, cada um no seu mundo. Então, isso tem afastado, sabe, os pais dos filhos. Consequentemente, os filhos ficam expostos a esse bando de porcaria que tem na internet, ensinando só bobagem para as crianças, ensinando só bobagem para os adolescentes, dizendo que adolescente não tem que dar satisfação para o pai, que eles são dono do próprio nariz, que eles podem fazer e resolver porque eles têm direito de ir e vir. Não é bem assim, não é bem assim. A gente sabe que tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que desvia a atenção. Então, na escola, nós ficamos assim muito impactados com o que a coordenadora falou. Ela disse que esses dias foram umas irmãs orar na escola e elas sentiram como se saiu uma tonelada do ombro delas, de tão esgotada que elas estão, de tanto problema que chega para elas
problemas de casa, fora abusos, fora a violência que estão passando dentro de casa, e isso no colégio particular. Você imagina no colégio público, que a gente sabe que a atenção não é a mesma dos professores, dos coordenadores, até pelo número de crianças talvez, né? Então você imagina isso no colégio público. É por isso, sabe, que a gente tem que conversar com os filhos, a gente tem que falar com eles, para eles terem liberdade de falar com a gente, para eles terem liberdade de se abrir, porque se eles não se abrirem, não se conversarem com a gente, eles vão conversar com alguém lá fora, e com certeza se alguém lá fora vai ensinar o que não é correto. Então não vamos perder mais tempo, sabe? Vamos dedicar tempo, um tempo de qualidade com os nossos filhos. Você também que está nos assistindo, dedique tempo de qualidade com seus filhos. Amém? Leia a palavra com eles, faça estudo, e eu falo isso para nós também. A gente começou um tempo, daqui a pouco para, e começa, daqui a pouco para. O nosso grande problema é ser persistente naquilo. E a gente sabe que se a gente for persistente mais do que 10 dias em algo, mais do que uma semana, aquilo começa a entrar na nossa rotina e você acaba, aquilo não é mais não é nem algo tão difícil, já estou acostumado. A oração, por exemplo, de manhã nossa, né? Nos primeiros dias, meu Deus do céu, para acordar. Agora não, a gente acorda sozinho. Tudo bem que o irmão esses dias me ligou para me acordar, que eu perdi o horário, mas eu estava cansado, estava muito cansado. Tinha trabalhado, ido trabalhar de madrugada, e tinha dormido só 3 horas naquele dia. Então, acontece. Mas nós estamos ali firmes, orando, intercedendo pela nossa nação. Amém? A gente queria mostrar o vídeo, mas não vai dar, porque não vai dar para conectar o som com o vídeo, mas sábado que vem vai dar sim, tá? Da missionária Meire, né? A missionária que nós vamos, a apóstola Meire, que é quem nós estaremos ofertando sobre missões. Ela tem um trabalho com uma tribo indígena lá em Mato Grosso do Sul, um trabalho muito bonito. E há muitos anos ela trabalha com isso, a apóstola Meire. Nós a conhecemos pessoalmente também. Então, sábado que vem a gente vai mostrar o vídeo para vocês aí, com áudio, né, que fica mais legal. Tá bom? Outra coisa que eu queria compartilhar com todos os irmãos é o seguinte, né? Vocês viram que hoje nós estamos com a imagem, sem patrocínio, mas estamos com a imagem, sem o patrocínio. Nós estamos com a imagem com o Data Show. E o Data Show, nós precisávamos, a gente vinha conversando, poxa, a gente coloca o louvor, às vezes o irmão não sabe e não canta porque não sabe a letra. E o Data Show vai ajudar, porque a gente quer os estudos, às quartas-feiras a gente está passando estudos, a gente pode projetar no Data Show. Então, fomos comprar o Data Show. E como todos sabem, nós somos pequenos, então tudo que nós temos aqui foi tudo comprado por nós, da Souza. O que não foi comprado foi ofertado por algum dos irmãos. Então, a mesa de som comprada, as cadeiras, a bateria foi ofertada, o teclado ainda não foi, mas vai ser ofertado para a igreja. Amém. Não, a gente tem que, né, profetizar, né? Vai que Deus toca no coração, né? Nunca se sabe, né? Vai que Deus fala com a Bruna em sonho. Fala com a Bruna, Senhor. Pode ser em sonho mesmo. Quando ela estiver no seu segundo sono, às 10 da manhã, fala com ela, Senhor. Então, tudo é comprado. A mesa lá atrás, onde estão os livros, eu não vou nem contar da mesa. Não vou nem contar porque, né? Mas foi também parcelado, foi guerreado. Foi uma briga para comprar aquela mesa ali. Com a moça que queria comprar lá também. Mas nós conseguimos, amém? Então, assim, é tudo isso, a mesa, as caixas de som, fio, cabo, né? Nós temos uma equipe muito boa, equipe de manutenção aqui da Souza. Zeladoria da Souza. Nós jogamos os cabos tudo sendo do teto, a internet, luz. E tudo assim, não digo com dificuldade. Deus tem abençoado muito nós. Tem nos abençoado grandemente. Aceleradamente, é verdade. E abençoado muito rápido. Eu fui comprar o Data Show e uma pessoa que não é aqui da Souza ainda, e não é 100%, ele é a metade aqui da Souza ainda, ele falou para mim assim, não, deixa que o Data Show é uma oferta para a Souza. O Data Show é uma oferta de gratidão, né? O Data Show é uma oferta de gratidão para a Souza. Amém?
Então, mesmo sendo uma oferta, foi comprado por nós, né? Essa pessoa vai pagar, e nota fiscal foi tirada no nome da Sozo. Nós já estamos com o CNPJ da Sozo também. Demorou um tempo, mas já estamos. Tudo que nós temos aqui foi comprado em nome da Sozo. E estamos aí, devagarinho, arrumando caixa, arrumando data show. O Senhor é bom, o Senhor tem movido e tem nos sustentado. Amém? Nessa semana foi aprovado um projeto de lei, né? A lei número 4056, pela prefeitura, e por isso que eu falei do distanciamento, tá? O distanciamento continua mesmo que ainda foi estabelecido pela CESA, mas existe agora um projeto de lei não, existe uma lei municipal em que o local que não esteja cumprindo com todas as determinações pode ser multado por qualquer funcionário municipal. Então, para evitar problemas, nós estamos respeitando todas as recomendações, né? Todas as recomendações da CESA estão sendo seguidas aqui por nós, e em nome de Jesus, para não termos problema. Por isso que eu falei para não juntar as cadeiras, deixar as cadeiras afastadas, mesmo parente, mesmo pai, mãe, filho, né? A gente sabe que a gente quer estar próximo, mas por enquanto não pode. Logo, logo conseguiremos, logo, logo estaremos todos bem juntinhos. Amém? Amém, então, vamos lá. Abra sua Bíblia aí em 1 Reis, capítulo 19. Enquanto você vai abrindo, sábado passado, o que nós estamos falando? Sobre conhecer a Deus, sobre intimidade com Deus. Sábado passado nós falamos sobre um homem que foi muito íntimo de Deus, que foi o profeta Elias. E nós falamos sobre o capítulo 17 e o capítulo 18 no sábado passado. Todos os milagres que Elias fez, tudo que Elias realizou. No capítulo 18 a gente viu o momento em que Elias eliminou os profetas de Baal, no momento que caiu o fogo do céu e consumiu aquele altar. Então nós vimos tudo isso no capítulo 18. No final do capítulo 18 ainda nós vimos algo que Elias fez, que foi tomado pelo poder do Senhor e saiu correndo na frente dos carros do rei Acabe, carros de carroça, né, cavalo, do rei Acabe, e ele correu mais rápido, a Bíblia diz que ele correu à frente do carro do rei Acabe, até Jezreel, e a distância de onde ele estava até lá foi de 10 quilômetros, e durante 10 quilômetros ele correu à frente desses carros. E aí eu queria ler no capítulo 19 com vocês, a gente vai ler do versículo 1 até o 18, amém? Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com eles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba, de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele, a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor, e ali junto à sua cabeça havia um pão assado, sob brasas quentes, e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, e preste atenção nesse versículo 10. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor disse: sai
e fiquem no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo e separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Imagina a força desse vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso. Atenção ao versículo 14. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu. Até aí. Então, o que nós vemos aí, né? Depois de tudo aquilo que Elias realizou, que está ali descrito nos capítulos 17 e 18, toda aquela presença que ele tinha com o Senhor, toda essa intimidade, ele se viu o quê? Intimidado por Jezabel. Ele se viu numa profunda tristeza, num profundo desânimo. No versículo 10 que eu falei para vocês, e o 14, ele começa com uma choradeira. Senhor, eu sempre te honrei e tal, e blá blá blá, e blá blá blá. E tal. 2 vezes ele falou a mesma coisa. Aquela choradeira que só Elias faz. Aquela choradeira que só ele faz, né? Que a gente não faz. E quem diria, depois que de uma vitória tão significativa, Elias entraria num estado tão depressivo, até para pedir a própria morte. E por que Elias fez isso? Geralmente, depois de uma grande vitória, o que acontece? Nós relaxamos. Depois de uma grande vitória, a gente baixa a guarda. E é aí que nós somos atacados, e é aí que podemos ser atacados pelo inimigo. Então, diante de uma grande vitória, o que nós temos que fazer é recarregar as nossas energias, pedir mais para o Senhor, ser mais íntimo dEle, pedir para que Ele nos cubra e não baixar a guarda. Porque se a gente baixa a guarda, nossa alma toma conta. E aí a gente pode acontecer o que aconteceu com Elias. Elias não estava vendo mudança no rei. Depois de tudo aquilo que aconteceu, desceu o fogo do céu, queimou todo o holocausto, lambeu até o fogo, a água que estava naquela valeta ao redor do altar, que a gente viu ali que a valeta dava quase 30 centímetros de profundidade, ou de largura, tinha muita água, até aquela água, o fogo consumiu até a areia. O Juninho estava aqui no dia, falou que para o fogo poder derreter uma pedra, quebrar uma pedra, derreter uma pedra, tem que ser aproximadamente 2.000 graus. Então imagina a força desse fogo que veio do céu. Não queimou ninguém na volta, só queimou aquele altar. E depois de ver tudo isso, de ver essa manifestação, o que Acabe foi fazer? Saiu correndo com a carruagem dele e foi contar para Jezabel. Então, Elias vendo tudo isso, vendo no declínio que estava Israel, moral, espiritual, do jeito que estava indo, ele se abateu. Ele ficou chateado. Sabe, ele se entregou. Ele falou, e aí eu estou
eu que estou falando, né? Mas Elias provavelmente falou com ele mesmo: poxa, a gente fez tudo isso, o Senhor fez tantas coisas, esse povo não muda, não quero mais, estou cansado. Quantas vezes a gente faz como Elias, a gente desiste, não vou tentar mais, a gente fica desanimado, sabe? A gente tem aquela sensação que, poxa, eu estou fazendo e não está adiantando, não está dando certo, eu não consigo, eu não posso. Quantas vezes a gente pensa em se entregar e jogar a toalha? Quantas vezes a gente pensa em desistir? Está cansado porque a gente faz e não vê resultado. A gente ora e não vê resultado. E às vezes quando vem o resultado, a gente não dá nem o mérito para o Senhor, não dá o crédito para o Senhor, na verdade. Quantas vezes nós nos desanimamos? Quantas vezes a gente se faz de vítima? Como o versículo 10 e o versículo 14. Tem misericórdia de mim, papai, por favor. Tadinho de mim. Fiz um monte de coisa para ti, Senhor. Como se Deus não soubesse, né? Como se Deus não soubesse de nada disso. Então, Elias, mesmo sendo naquele momento, íntimo com o Senhor, muito íntimo com o Senhor, ele passou por isso. Imagina, e ele passou porque ele é humano, ele era um ser humano, assim como nós. Agora, se Elias realizou aquele monte de prodígio, aquele monte de milagres, era íntimo do Senhor, ficou desse jeito, imagina a gente que para orar 1 hora, das 6 às 7 da manhã, a gente não quer acordar. Imagina a gente para fazer um jejum de um dia, a gente reclama, vou fazer o jejum de noite, das 11 da noite às 7 da manhã. Jejum das 11 às 7 não dá, né? A gente quando faz dieta intermitente, para de comer às 18, só vai comer 1 hora da tarde no outro dia. E para jejuar, às vezes em prol da nossa nação, por exemplo, das nossas crianças, a gente fica se vitimizando, dizendo, não consigo. Se eu não comer, eu fico tremendo. Eu passo mal. Sabe? Então, nós colocamos muito empecilho, nós colocamos muita desculpa. Prioridades. Nós colocamos outras coisas na frente do Senhor, nós mudamos a nossa prioridade. E Elias era íntimo. Agora, imagina, Elias, do jeito que era, ele ficou desanimado. Ele quis jogar a toalha. Senhor, me mata, não quero mais. Ficou debaixo daquela árvore, eu até imprimi a foto da árvore, uma árvore bonita pra caramba. Depois, quem quiser, eu dou para vocês aqui a foto para vocês verem, tá? Muito bonita. Aonde ele ficou debaixo. E ele falou, Senhor, me mata, me leva. Só que Deus é tão tremendo, Deus é tão maravilhoso, que mesmo, com certeza, não sei, né? Estou falando por Deus agora. Mas, muitas vezes Elias fez o que a gente faz, né? Senhor, me perdoa, eu não consigo. E Deus, de novo, né? Tá bom, beleza, vamos lá então. O que Deus fez? Mandou um anjo alimentar Elias. O que Deus tinha feito lá atrás? Quando mandou Elias ir para a beira do riacho. Quem via alimentar Elias eram os corvos. Traziam comida, carne e pão para Elias, na beira do riacho. Só que Elias estava tão para baixo, o cara estava tão destruído, agora imagina se Deus mandasse um corvo para alimentar o cara. Aí o cara se matava, de vez. Aí ele ia pedir, não, me mata agora porque estou no fundo do poço. Até um corvo está vindo me dar comida. Só que Deus sabia disso. E por que ele mandou um anjo? Porque ele amava Elias, ele tinha cuidado, ele tinha zelo por Elias. E o anjo alimentou Elias 2 vezes. Na segunda vez, Elias caminhou 40 dias sem parar, com aquela comidinha que o anjo deu para ele. E o que nós temos que ver, eu até anotei aqui, Jó 26,14, não precisa abrir, tá? Jó 26,14 diz assim, ó, isso tudo é apenas a borda de suas obras, um suave sussurro, é o que ouvimos dele, do Senhor, né? Mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? Deus perfeitamente poderia ter massageado o ego de Elias,
ter passado a mão na cabeça dele, ter concordado com Elias. Não, você deu. Não, Elias, você já fez o teu trabalho mesmo. Então, realmente, você está cansado, você se esforçou e não deu certo. Mas Deus não faz isso. Deus quer nos ensinar. E o que Deus falou depois de tudo isso que Elias falou? Depois de Deus ter alimentado Elias, o que ele falou? Lá no versículo 15 e 16. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio. O Senhor não falou com ele: meu filhinho querido. Não. Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Ou seja, Deus deu um comando para Elias. Deus deu uma direção para ele. Vai lá e faz isso. Só que Elias, como era tão íntimo do Senhor, ele sabia como Deus o amava. Ele sabia daquele amor. E o que Elias fez? Elias obedeceu. Elias parou de chorar, tomou uma decisão firme. O Senhor está comigo. Vou fazer o que Deus me mandou. E foi. Fazer o que Deus tinha ordenado. Agora, eu te faço uma pergunta, né? E se ele não tivesse obedecido? Tivesse ficado chorando lá, dentro daquela caverna? O que teria acontecido? Deus muitas vezes nos dá alerta, nos adverte, Deus fala com a gente, só que a gente muitas vezes não quer sair do nosso comodismo, não quer sair do nosso normal, da nossa rotina, por isso não queremos obedecer à voz do Senhor. Só que tome cuidado, se você não obedecer, Deus pode te levar mais cedo. Sempre vai ter alguém para fazer. Se não fosse Elias, se Elias tivesse dito: não, eu não quero, vou ficar aqui chorando e lambendo as minhas feridas dentro dessa caverna, Deus teria conseguido outra pessoa, com certeza. Mas Elias era íntimo do Senhor, Elias conhecia a Deus e ele sabia como o pai pensava, sabia que o pai queria o melhor para ele, na verdade, né? Elias sabia que Deus queria o melhor para ele, e sabia e conhecia o amor de Deus, então ele obedeceu. E em Isaías 26, 4 fala assim, né? Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Ele é a nossa rocha, e Elias confiou nele. Elias disse: eu vou obedecer, e foi. Aí no versículo 19 até o 21, ele ungiu Eliseu. E Elias volta a aparecer somente no capítulo 21. Abra comigo aí, 21 de 1 Reis, do versículo 17 ao 29. Elias voltou a aparecer, 21, 17 ao 29. Deixa eu ver aqui. Então, até então Elias não tinha aparecido, e aconteceram guerras, aconteceu muita coisa durante esse período. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias: vá, encontre-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote, para tomar posse dela. Diga-lhe que assim diz o Senhor. E Nabote tinha uma vinha, que depois vocês vão ler, um pouquinho os versículos atrás, e Jezabel tramou para matar Nabote, para poder dar de presente a vinha para Acabe. Então, o que Elias fez? Elias, naquele estado depressivo que ele estava, querendo morrer, agora ele já estava de frente com o rei, dando uma advertência do Senhor. Você assassinou um homem e ainda se apossou da sua prosperidade? E acrescente: assim diz o Senhor, no local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue, isto mesmo, o seu sangue. Acabe disse a Elias: então você me encontrou, meu inimigo. Muitas vezes quando a gente ouve uma palavra do profeta, quando a palavra não é o que a gente quer ouvir, a gente acha até que o profeta não gosta da gente, né? Mesmo profeta aí só traz palavra
Meu Deus do céu, quando eu ver ele eu vou fugir. Eu quero outro profeta bonzinho, que só dê palavra boa. Às vezes você precisa escutar a palavra dura. Eu o encontrei, ele respondeu, porque você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. E ele diz, vou trazer desgraça sobre você, devorarei os seus descendentes e eliminarei da sua família todos do sexo masculino em Israel, sejam escravos ou livres. Farei à sua família o que fiz a de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasa, filho de Aías, pois você provocou a minha ira e fez Israel pecar. E acerca de Jezabel, o Senhor diz, os cães devorarão Jezabel, junto ao muro de Jezreel. Os cães comerão os que pertencem a Acabe e que morrerão na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. Nunca existiu ninguém como Acabe, que, pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Ele se comportou de maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus, que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Quando Acabe ouviu estas palavras, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir sobre panos de saco e agia com mansidão. O negócio pegou para o lado dele. E o Senhor falou com Elias, você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado de seu filho. Então, olhe a responsabilidade como pai. Por causa da iniquidade do pai, dos pecados do pai, toda a geração futura iria pagar. Iria sofrer a ira de Deus. Então, nós temos uma responsabilidade como pais muito grandes, que é com a nossa geração futura, que são com as gerações futuras. E agora, se nós, imagina como Acabe fez, provocou a ira de Deus. Só que aí ele se arrependeu e Deus falou, não vou, a minha ira não vai vir sobre o seu reinado, vai vir sobre os seus filhos. Imagina você pensar assim hoje, você ir deixando Deus irado, e a ira de Deus não vindo sobre você, porque você se arrependeu, mas vindo sobre os seus filhos e sobre os seus netos. Olha a responsabilidade, muitas vezes nós não temos a mínima noção disso. A gente é muito imediatista. A gente não pensa no futuro, a gente não pensa nas gerações futuras, a gente não pensa porque as nossas atitudes hoje vão trazer consequências futuras. É a lei da semeadura, tudo que você planta você vai colher. Se você está plantando coisa ruim, você vai colher coisa ruim. Isso é óbvio. Se você planta no seu filho desatenção, se você não dá bola para o teu filho, se você não sai com ele, se você não conversa com ele, o que você acha que você vai plantar? Se o teu filho não for um servo do Senhor, temente a Deus, que conheça a palavra, ele vai te colocar de escanteio. E pode colocar até mesmo num asilo, guardadinho, num quartinho. Se ele for conhecedor da palavra, temente ao Senhor, mesmo você tendo feito tudo isso, ele vai te honrar, porque a palavra diz honra o teu pai e a tua mãe. Não diz para honrar porque teu pai e tua mãe são gente boa, não fala isso, honra e não importa o motivo, não importa como eles foram. Então isso é muito sério, sabe? É muito sério. Amém, Senhor. Lá em 2 Reis, abra aí 2 Reis, capítulo 2, a gente vai ler do 8 ao 11. Só umas páginas para frente aí. 2 Reis, capítulo 2, de 8 a 11. Vamos lá então. Então Elias tirou o manto, enrolou-o e com ele bateu nas águas. Elias mais uma vez fazendo milagres, fazendo algo sobrenatural.
E as águas se dividiram, e os dois atravessaram em chão seco, o rio Jordão. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Elias já sabia que Deus ia arrebatar ele, que Deus ia levar ele. Elias era tão íntimo do Senhor, que depois de tudo isso, ele sabia até que ele não ia morrer, ele ia ser levado. E já estava dando um sinal, já estava dando um toque para Eliseu. Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Pediu algo muito forte, Eliseu, né? Pediu algo muito forte, ser como Elias era. Disse Eliseu queria ter o DNA de Elias, e pediu isso. Disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você me vir, quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário, não será atendido. E eu quero dar uma pausa aí. Imagina Eliseu vendo tudo aquilo que Elias estava fazendo. Se eu fosse Eliseu, e como Eliseu fez, eu não ia largar Elias de jeito nenhum. Vai que na hora Elias sobe e eu não estava ali, vou perder aquela benção. Então Eliseu foi fiel e esteve sempre do lado de Elias. Não largou Elias em nenhum momento. No versículo 11, diz assim: de repente, enquanto caminhavam e conversavam, ou seja, do nada, estavam caminhando e conversando, apareceu um carro de fogo e puxado por cavaleiros de fogo, que os separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Elias foi levado ao céu num redemoinho. Elias foi arrebatado. Elias não era um ser sobrenatural. Até parecia às vezes, né? Mas Elias não era um ser sobrenatural, era um homem. Era um homem que temia a Deus, era um homem que tinha intimidade com Deus, ao ponto de Deus se apresentar para ele, naquela caverna. Elias era um homem que conhecia a Deus, que conseguia atrair a presença do Pai para ele. Mesmo assim, no momento de fraqueza de Elias, no momento de dúvida, ele pediu para morrer, porque não aguentava mais, estava cansado. E mais uma vez eu quero reiterar, se Elias, que era desse jeito, fez tudo isso, ficou desanimado, imagina a gente. Mas isso não é desculpa para você desanimar. Você que pensou assim, então eu posso desanimar, Elias desanimou. Não use como desculpa isso não. Você conhece a palavra. Se você não conhecia até 2 minutos atrás, tudo bem, agora você conhece a história. Agora você não pode agir na ignorância. Então você conhece. Não fuja daquilo que Deus está te falando. Não fuja daquilo que Deus está te mostrando. Não fuja do caminho, as consequências podem ser terríveis para você. E Elias era íntimo desse jeito, e ele passou por isso. Então, o que nós temos que fazer? Elias superou. Depois de um tempo, Elias já estava novamente de frente com o rei Acabe, aquele rei que estava totalmente possuído pela dominação de Jezabel, e Elias não teve medo, voltou a ser o Elias que era. E foi lá e profetizou a morte de Acabe, e mais para frente, se você quiser ler, leia em casa, depois você vai ver a morte de Acabe e de Jezabel. Aconteceu como Elias falou. Os cães lamberam o sangue de Acabe, no mesmo lugar onde Joabe foi morto. E Jezabel teve um fim terrível também. Então, Elias era íntimo dele. Por ele ser íntimo, por ele ter essa intimidade com Deus e por conhecer a Deus, ele conseguiu sair muito mais rápido daquela situação, muito mais fácil daquela depressão, muito mais fácil daquele desânimo. E é isso que eu quero falar para você, que se você conhecer ao Senhor, se você for íntimo dele, você com certeza vai sair muito mais rápido. Você vai desanimar muito menos, porque você sabe que tudo está no controle dele. É ele que decide.
É por isso que nós temos falado sobre conhecer a Deus, sobre ser íntimo dEle. Porque conhecendo a Deus e sendo íntimo, nós sabemos qual é o nosso destino. Nós sabemos que nós fomos criados para governar todas as coisas que o papai nos deu, que o papai fez. Nós fomos colocados para ser governantes, para governar e para ter intimidade com o Pai. E por que a gente fica perdendo tempo com coisa que não é prioridade? Por que eu fico perdendo tempo com coisas que não vão me tirar, muitas vezes, do estado depressivo, do desânimo que eu estou? O Instagram não vai tirar você do estado depressivo. Não vai tirar você do desânimo. Facebook não vai fazer isso. As redes sociais no todo não vão fazer isso. Muitas vezes seus amigos que não conhecem o Senhor não vão fazer isso. Porque vão te dar conselhos, muitas vezes conselhos errados. Conselhos que não são do Senhor. Como nós conhecemos um casal que aconteceu por isso, eu e a Já. Ouviram conselhos de pessoas do mundo e desgraçou a vida deles. Então, de quem que nós temos que buscar o conselho? De quem que nós temos que buscar o refúgio? Do Senhor. E como é que a gente faz isso? Na nossa intimidade, no nosso secreto. Separando o tempo para Ele, mas eu não tenho tempo para orar. Você não dorme? Se você tem tempo para dormir, você tem tempo para orar. Dorme menos. Não, mas eu tenho que descansar. Para quê? Quando você morrer, você vai descansar o resto da vida? A gente coloca desculpa. A gente dá desculpa para tudo. Eu não consigo ler a Bíblia, eu me distraio, eu não consigo orar. Todos esses capítulos aí eu estou escutando a semana inteira, porque eu já sabia que eu ia ministrar hoje. E eu estava escutando o quê? Eu estou indo trabalhar em Curitiba no carro, eu estou escutando, eu consigo escutar quase 3 capítulos. Escutei 4, 5 vezes os mesmos capítulos. Escutei, li em outras versões. Ah, mas é porque eu sou pastor, eu tenho que fazer isso. Não. Eu tenho outras atividades também. Mas eu decidi seguir ao Senhor. Eu decidi entregar um tempo de qualidade para Ele. Eu decidi que Ele é a minha prioridade. Muitas vezes ainda sei que poderíamos fazer muito mais. Mas o Senhor tem mostrado a sua bondade conosco. O Senhor tem mostrado a sua bondade com a Souza, com aqueles que estão aqui. Deus tem nos abençoado tanto. Quarta-feira, meu Deus do céu. Quarta-feira foi tremendo, quarta-feira o que aconteceu aqui. Você que não veio, perdeu. Vai se repetir? Não vai. O que Deus tinha para aquela quarta-feira não vai se repetir depois. Nós tivemos um momento tremendo na quarta-feira aqui, onde todos receberam uma palavra profética. Onde crianças profetizaram. Crianças profetizaram, crianças entregaram uma palavra profética. Eu, diga-se de passagem, eu cheguei, eu entreguei uma palavra para uma irmã, que Deus já estava me mostrando, e fiquei me achando, né? Eu entreguei a palavra para a irmã, Deus me mostrou, antes da irmã sentar aqui, eu já sabia. Eu já sabia de 3, na verdade. Mas ele me mostrou, não. Tô legal, meu Wi-Fi tá rápido com Deus, né? Consegui entregar a palavra para a irmã. Eu entreguei, a irmã ficou normal, nem chorou. Aí eu, tudo bem, né? Tem que chorar para animar o pastor. Não, brincadeira, não tem que chorar. Mas o que eu quero dizer é que eu naquela hora eu me achei. Eu entreguei a palavra, só que a pessoa não reagiu, mas amém, né? Entreguei e acabou. Aí veio uma criança, desse tamanho, e entregou a palavra para a irmã. A irmã se acabou chorando, cara. Eu olhei assim e falei, meu Deus do céu, será que a criança completou o que eu falei? Ou que a criança falou? Na verdade, a criança falou mais tempo que eu. Fiquei até com vergonha, né? Minha profecia para a irmã levou 15 segundos, a criança ficou ali 1 minuto quase falando no ouvido da irmã, e a irmã se acabou chorando, porque era aquilo que ela precisava ouvir. Então, e outras coisas mais que aconteceu. As quartas-feiras têm sido tremendas aqui, com o estudo que estamos passando, com a presença do Senhor. Até uma irmã falou para mim assim, mas poxa, por que sábado não é do mesmo jeito? Eu queria que sábado fosse assim. Eu falei, às vezes é porque sábado a gente segue aquela liturgia, aquela programação,
cumprimento os irmãos da internet, tem o momento da oferta. Quarta-feira é mais. Mas eu falei, não, isso vai mudar. Sábado tem que ser igual a quarta-feira. Se o Senhor tem liberdade para agir quarta-feira, vai ter também liberdade para agir no sábado. Amém? E Deus tem feito grandes coisas aqui no nosso meio. Deus tem falado muito ao nosso coração. Deus tem entregue palavras proféticas pesadas, fortes para alguns. Mas é aquilo que o Senhor quer falar para você. Ele está falando, entregando isso porque o Senhor te ama. Ele se preocupa com você. Você é preciosa para o Pai. Você é uma princesa para o Pai. Assim como foi entregue uma palavra para uma irmã, que ela era uma princesa, que o Senhor estava redimindo ela, estava limpando e purificando. Então, venha quarta-feira, participe, se você, ou se organize seu tempo, venha, participe com a gente. Tem sido momentos muito bons. E com tudo isso que nós temos aprendido e temos ouvido do Senhor, tudo isso provém, e por que tudo isso? Por causa da comunhão, por causa da intimidade com Ele. Porque estamos conhecendo Ele. Cada vez que a gente ora, quanto mais a gente ora, mais nós ficamos sensíveis àquilo que o Senhor quer falar. Mais ficamos sensíveis ao que o Senhor quer nos mostrar. Amém? É por isso que nós estamos falando aqui, convocando para oração, convocando para jejum, porque queremos ser próximos, queremos ser íntimos do Pai. Queremos ser como Eliseu. Pode ser até que a gente desanime um dia, fique chateado com alguma coisa, mas queremos nos recuperar rápido, como Elias se recuperou. Amém? Então, se você está hoje nesse estado, se você está triste, se você está desanimado, se você está, poxa, já fiz de tudo e não dá jeito, não vejo resposta do Senhor, feche seus olhos e converse com Ele agora. Tenha um momento a sós com Ele, você e Deus. É só você e Ele agora. Feche os olhos e tire um momento. Às vezes esse momento que você está tendo agora, que você tem a oportunidade de ser somente você e o Pai, você não faz na sua casa. Você não faz no seu trabalho. Você não faz no seu momento em casa. Então aproveite agora que você está aqui para fazer isso. Aproveite agora para pedir ao Senhor que fale com você. Esses dias eu ouvi e eu sei disso, que Deus está sempre falando com a gente. Deus está sempre falando, é a gente que não escuta. É a gente que não sabe ouvir a Deus. Porque não estamos acostumados com a presença dEle, não somos íntimos dEle. Não o conhecemos como deveria, por isso que nós não escutamos Ele. Ele está sempre falando ao nosso coração. Ele está sempre falando conosco. Senhor, neste momento eu quero colocar a vida de cada um, Senhor, que está aqui presente, cada um que irá assistir depois. Que cada um possa, diante de Ti, Senhor, abrir e rasgar o seu coração. Anima aquele que está desanimado. Dá forças àquele que está enfraquecido. Dá um gás naquele que está sem gás, Senhor. Aquele que está precisando. Tu estás aí esperando somente isso, para que Ele te busque, para que Ele fale. Deus está com o carregador pronto para te carregar, para carregar tuas baterias, mas se você não pedir, se você não orar, se você não buscar Ele, você vai viver a vida inteira patinando com bateria baixa. Você vai viver a vida inteira procurando uma tomada para recarregar a sua bateria, porque você está procurando no lugar errado. Você está procurando da fonte errada. A fonte correta é o Senhor. A fonte correta é o Senhor. Procure nele. Se entregue para Ele, busque nele. Recarregue as suas baterias com Ele. Separe um tempo de qualidade com Ele. Não com aqueles
que não vão te dar nada em troca, pelo contrário, vão te atrapalhar. Vão te passar coisas negativas, coisas pesadas. Busque no Senhor. Mas eu não vejo, Senhor, a solução para isso. Busque no Senhor. Eu já falei, eu já orei um monte de vezes, Senhor, eu não vejo a resposta. Busque no Senhor. Eu não sei o que eu faço na minha vida, eu não sei qual é a direção. Busque no Senhor. Eu não sei o que eu vou fazer semana que vem com a minha empresa. Eu não sei o que eu vou fazer com o meu negócio. Eu não sei se eu vendo, se eu compro. Busque no Senhor. Pergunte para Ele. Busque nele. Ele é a fonte de todas as coisas. Ele é a nossa fonte. Senhor, nós colocamos agora cada vida diante de Ti, Pai, em nome de Jesus. Venha, Senhor, trazendo a resposta àqueles que precisam de resposta. Vem trazendo a confirmação àqueles que precisam da confirmação, em nome de Jesus. Vem trazendo paz ao coração daqueles que estão aflitos, daqueles que estão angustiados. Vem trazendo paz no coração dos adolescentes que estão, muitas vezes, com medo. Medo de retornar à sua rotina. Medo de enfrentar os problemas. Aqueles que estão com medo de tomar uma decisão. E estão te perguntando, Senhor, é isso que eu tenho que fazer? É realmente isso que Tu quer que eu faça? Você tem perguntado toda semana para Ele, Senhor, é essa a direção que eu preciso tomar? E você não tem conseguido a resposta. Aquieta o teu coração. Fale com Ele. Aquieta o teu coração. Ouça a voz dEle. Ele tem uma resposta para você. Ele tem uma resposta para ti. Basta você buscar a resposta nele. Senhor, eu te agradeço pela Tua palavra, eu te agradeço porque Tu és tremendo. Te agradeço porque Tu é bom, Senhor. Tu é bom, Tu é maravilhoso, Pai. É Tu aquele que nos sustenta. Tu é aquele que aquieta nosso coração. Tu é aquele que nos anima quando a gente já está desesperado e não sabe mais o que fazer. Tu és aquele que nos dá paz. Muito obrigado, Senhor, porque nós Te conhecemos. Muito obrigado porque Tu és o nosso norte. Muito obrigado, Senhor. Nós colocamos a vida de cada um agora, que está aqui presente, que está assistindo nas Tuas mãos. Traga a resposta que eles precisam, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria chamar agora todas as crianças e os adolescentes aqui na frente. Vem aqui, todas as crianças. Fiquem bem longe um do outro, né? Raquel, vem aqui, Raquel. Fica aqui, paradinha. Chama a amiguinha para vir também. Fica tudo longe do outro. Igual colégio, distância de um braço, assim. Aqui do ladinho, aqui. Fica aqui do ladinho, aqui. Aqui, ó. Fica aqui, ó. Não, assim, fica. Isso aí. Caio também. Júlia, Guilherme. Fica todo mundo longe um do outro, tá? Isso, assim. Breno. Adolescente. Não, quem já passou da adolescência, não. É a adolescência e as crianças. Aqueles que estão retornando às aulas presenciais. Alguns já retornaram, outros estão retornando devagarinho, né? Mas aqueles que já retornaram, nós queremos orar por vocês agora. Nós vamos ungir vocês. Quem está na faculdade também. Quem está estudando na faculdade também pode, vem aqui à frente, porque a gente sabe que muitas vezes a gente está passando por lutas lá na faculdade, lutas lá no colégio, né? A gente é muitas vezes perseguido porque nós somos diferentes, porque temos o Senhor, porque não fazemos o que os outros fazem. Não nos dobramos às intimidações e não cedemos às pressões. Não devemos ceder, porque nós temos o Senhor. Ele é a nossa força. Ele está com você, Ele te protege,
ninguém vai tocar em você, ninguém vai te atingir. Em nome de Jesus, nós vamos orar agora pela vida de vocês que estão no colégio, na faculdade, na escola, para que o Senhor cubra vocês, para que o Senhor proteja vocês, em nome de Jesus. Já, tia Nilza, pode ungir eles. Amém? Canta. A gente sabe que vocês estão retornando ao colégio, retornando à faculdade, e depois de 2 anos, tanta coisa mudou. Seus colegas mudaram muito, seus colegas estão com uma mentalidade, hoje, com um pensamento totalmente diferente. Seus colegas estão te oferecendo e falando coisas que você não via antes. Coisas muitas vezes absurdas, que você tem até vergonha de falar para o pai e para a mãe. Mas não, fale. Abra o seu coração para os teus pais. Falem para eles. Mas eles não sabem me ouvir. Peça para Deus te ajudar a falar com eles. Eles vão te ouvir. Se eles ainda não aprenderam a te ouvir, o Senhor vai te ouvir. Então fale com eles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Guarda a mente deles, dos adolescentes, a mente das crianças, Pai. Em nome de Jesus. Já. Ora. Senhor, nós, como o Edu está falando, nós colocamos a vida, Senhor, de cada criança, de cada adolescente, de cada jovem diante do Senhor. Meu Deus, nós queremos pedir que o Senhor calce os seus pés com a preparação do Evangelho da Paz. Em nome de Jesus, revista-os agora de toda a armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, a espada do Espírito, o escudo da fé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, blinda suas mentes, seus ouvidos, Senhor, contra tudo aquilo, Senhor, que não vem de Ti, contra todo posicionamento, Senhor, contra todo pensamento, contra todas as ideias, Senhor, que têm sido forjadas no inferno, para trazer, Senhor, confusão, para trazer, Senhor, a falta da percepção de suas identidades, em nome de Jesus. A inocência dessas crianças preserva em nome de Jesus, que todo ataque, Senhor, na mente, que todo ataque através das palavras, que todo ataque através dos pensamentos ideológicos, Senhor, não alcance o coração, a mente desses adolescentes, dos jovens e dessas crianças, em nome de Jesus, e que eles sejam agentes de transformação. Dê a eles, Senhor, a autoridade, a consciência da autoridade. Expande a mente deles, Senhor, numa consciência de quem eles são. Em nome de Jesus, do seu destino profético. Senhor, coloca neles, Senhor, a identidade de filhos do Deus Altíssimo, e que eles se posicionem, Senhor. Nós queremos pedir, nos lembramos agora, Senhor, daquele tempo em que Esther se vestiu, Senhor, com roupas reais, e se apresentou diante do rei. Ela tomou um posicionamento, ela se colocou em pé diante da casa do rei. Por isso, em nome de Jesus, nesta noite, veste-os com vestes reais, Senhor, e que eles se posicionem na escola, na faculdade, Senhor, onde eles estiverem, com um posicionamento firme, sem titubear, Senhor, sem medo, mas corajosos no Senhor, e que onde eles chegarem, Senhor, sem discussão, porque a nossa briga não é contra a carne, não é contra a carne nem contra o sangue, mas a nossa luta é contra os principados, contra este sistema que tem sido, Senhor, tão fortemente tentado, sido implantado nesta cidade. Senhor, tem sido tentado implantar nesta nação. Em nome de Jesus, nós abençoamos, Senhor, os teus filhos, e que o Senhor designe anjos, Senhor, anjos para acompanhá-los, anjos ministradores para ministrar aos seus corações, e que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, assim como Esther, Senhor, se levantar, se posicionar, Senhor, onde eles estiverem, Senhor, revestidos da força do seu poder, em
nome de Jesus, em nome de Jesus, que eles não se vendam, que eles não se dobrem, que eles não troquem, Senhor, a autoridade, a graça, Senhor, a primogenitura deles no Senhor, por pratos de lentilha, Senhor, por amizades, por posicionamento, Senhor, que eles não troquem, Senhor, aquilo que o Senhor tem de mais precioso dado a eles, Pai, por causa de reconhecimento, por causa, Senhor, de amizades, em nome de Jesus, mas que eles valorizem a Tua presença, e que eles se mantenham firmes na Tua presença, em nome de Jesus, levando a Tua luz, levando o Teu amor, expandindo o Teu reino, Senhor, trazendo esperança para adolescentes, para jovens que estão desesperançosos, para crianças, para adolescentes, para jovens que têm tentado, Senhor, apenas visto como único caminho o suicídio, que eles sejam a luz para essas pessoas, em nome de Jesus, e quando abrirem a sua boca, eles sejam, Senhor, um canal de esperança, um canal de alívio, um canal de que existe uma outra porta, existe um outro caminho, que não uma corda, que não uma faca, que não um revólver, que existe um outro caminho, que existe um outro e um único verdadeiro caminho, que é Jesus, que existe uma porta verdadeira, que é Jesus, em nome de Jesus, que eles não se calem, que eles não sejam intimidados, Senhor, que eles não sejam intimidados pela minoria, que eles não sejam intimidados, em nome de Jesus. Toca no espírito deles e incendeia-os com o fogo do céu, em nome de Jesus, e que eles sejam uma chama viva, uma labareda, Senhor, por onde eles passarem, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus, nós abençoamos também cada oferta, cada dízimo aqui entregue. Nós te agradecemos, que isso multiplique na casa dos teus filhos, em nome de Jesus. Dê uma semana de paz, uma semana de tranquilidade, um domingo de descanso em família, em nome de Jesus. E uma semana de vitória, que a hora que eles pisarem lá no colégio, na faculdade, na escolinha, eles pisem com autoridade, sabendo que tu estás com eles. Eles não estão sozinhos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.